Amazônia DC, Memórias e Fragmentos da História da Navegação na Amazônia, apresenta as chatinhas a vapor de roda dos altos rios do Acre e do Amazonas. As lendárias embarcações chatinhas surgiram bem no fim do primeiro ciclo da borracha, o período econômico na Amazônia que durou entre os anos de 1880 e 1910. Esse ciclo se caracterizou pela extração de látex das seringueiras exclusivamente da região amazônica para a produção de borracha, visando atender às demandas do mercado internacional por esse produto vegetal. Essas embarcações a vapor de roda foram importantes braços da navegação que ajudaram a escoar as riquezas das regiões remotas da floresta amazônica para as principais cidades em desenvolvimento no século XX, como Manaus, Santarém e Belém. Antes da chegada da nova frota das chatinhas de roda em 1912, a empresa que tinha concessão da navegação na região era a Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas, fundada pelo empreendedor brasileiro Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá em 1872. Em 1911, por constituição a companhia e sua frota foi adquirida pelo magnata americano Percival Farquhar, que renomeou a nova empresa de Amazon Steamship Navigation, dando início a um novo período da navegação na Amazônia. Confirmava-se assim o domínio de mãos estrangeiras sobre a navegação fluvial na Amazônia incentivada e sobre os dois portos mais importantes da Amazônia, o de Belém, do norte-americano Percival Farquhar, e o de Manaus, a inglesa, Boat Line. Neste período próximo do processo de transição das empresas, foi considerado como o fim do primeiro ciclo da borracha em 1910. A economia entrou em crise. As colônias europeias na Ásia começaram a plantar a Hevea brasiliensis, a seringueira que dá origem ao látex. Dessa forma, abriu-se uma forte concorrência para a produção brasileira, que perdeu espaço no mercado externo mundial, entrando em colapso até o período da Grande Guerra Mundial. As novas chatas de roda da TIA Amazon River Steamship Navigation Company Limited foram adquiridas para atividades em 1913 do estaleiro americano James Reese Sons, de Pittsburgh, Pensilvânia. Pittsburgh, localizada na confluência dos rios Allegheny e Monongahela, na cabeceira do rio Ohio, foi chamada de porta de entrada para o Ocidente desde seus primeiros dias como uma vila fronteiriça. Possui hidrovias facilmente navegáveis e com abundância de recursos naturais, carvão, madeira, gás natural, ferro e calcário. Ajudaram Pittsburgh a se tornar o centro industrial de uma nação em crescimento, inclusive no setor naval. Os pequenos navios de roda mediam 35 metros de comprimento e 9 metros de largura. A grande vantagem da embarcação ficava por conta do calado, parte que fica para baixo da água, que variava no máximo até 97 centímetros quando as chatas ficavam totalmente carregadas. A propulsão era a vapor produzido de lenha extraída pelos lendários portos de lenha localizados nas margens dos rios amazônicos por onde faziam a linha.
As primeiras chatinhas a vapor de roda que entraram em atividades foram a Curitiba, Óbidos II, Petrópolis, Olinda e a chatinha Teresina, que chegaram no segundo semestre de 1912. Em 2013, chegaram as chatinhas Aracaju, Campinas, Itacoatiara, Niterói, Sorocaba, Diamantina e a chatinha uruguaiana. E em 2016 a lendária chatinha Paraíba. A empresa de navegação de Percival Farquhar, além das chatinhas, era composta também por navios e chatas, com linhas regulares a partir de Belém e Manaus para o Oiapoque, portos do Baixo Amazonas, Tapajós, Maués, Faro, Solimões, Javari, Madeira e toda a região amazônica mato-grossense e boliviana, além de Iquitos no Peru. E a maior parte das chatinhas atendiam altos no Rio Negro, o Alto e Baixo Juruá, o Alto e Baixo Purus, e os rios Acreano, Siaco, Tarauacá e Acre, entre outros. A navegação nos altos rios constituem os subafluentes e a parte alta dos afluentes do rio Amazonas. Não fossem as dificuldades de abastecimento do combustível universal da região, a lenha, poder-se-ia dizer que, sob o ponto de vista da navegação, não exigem preocupações. Nos altos rios, pelo contrário, começa uma transição para rios de planalto. O regime das águas é torrencial, o tirante pequeno, se bem que ainda é adequado à navegação, e as correntes são bastante fortes. A existência desses dois sistemas de rios de características tão diferentes pressupõe uma transição de um para outro entre tipos de embarcações. Esses trechos dos altos rios entre os estados do Amazonas e Acre, era onde ficava 3 estações de baldeação de embarque e desembarque de mercadorias entre as chatinhas e os diversos navios durante a estiagem. Esse método de operação era prática corrente na linha dos altos rios, baldeando mais acima ou mais abaixo, para atender às condições variadas da via líquida e sincronismo, para não retardar indevidamente o escoamento da carga, ficando vaticanos, chatinhas e navios motores a esperarem uns pelos outros por décadas. Esse fato e as grandes distâncias amazônicas deram lugar a essa modalidade característica de transporte nessa região, ou seja, conduzir a carga de Belém ou Manaus usando os vaticanos e navios gaiolas até onde a profundidade o permita e transferir, aí, o carregamento para as chatinhas que a conduzam ao porto de destino ou de novo a baldeação para os motores, se as intempéries da estação seca assim o exigir. Em um período distante da nossa realidade, as chatinhas eram consideradas modernas para a época, e operam em zonas remotas e ainda pouco povoadas. O foco principal das chatinhas era o transporte da borracha e outros dezenas de produtos da floresta, contudo as atividades das chatinhas duraram apenas 15 anos pela empresa americana Tia Amazon River, época da decadência da economia só amenizada, durante o período da Segunda Grande Guerra. A Tia Amazon River Tranship Navigation enfrentou dificuldades financeiras no curso do contrato entre agosto de 1912 ao ano de 1922. Nesse período seu contrato foi sucessivamente prorrogado, beneficiando-a com cortes de linhas deficitárias e reajustes do valor da subvenção anual. Os 820 contos de réis que haviam sido fixados para a subvenção anual de 1912 atingiram o patamar de 3.000 contos de réis em junho de 1923. Não bastava aumentar as subvenções governamentais. O desequilíbrio financeiro da Tia Amazon River Tranship agravava-se em escala crescente, e ela foi vendida em 22 de setembro de 1926 à Companhia Serras,
que fazia parte do grupo empresarial de Henrique Lage, proprietário da Companhia Nacional de Navegação Costeira, e adquiriu também a empresa Porto of Pará. Em 1937, Henrique Lage nacionalizou a TIM Amazon River, que foi renomeada de Companhia Brasileira de Navegação do Rio Amazonas. Em 1940, deu-se o fim e o início da nova Companhia de Navegação, passado o controle a uma autarquia com o nome de Serviço de Navegação da Amazônia e Administração dos Portos do Pará, SNAP, criado por decreto em 25 de abril pelo então presidente Getúlio Vargas, incorporando a companhia, antiga TIM Amazon River Steel Navigation Company, ao patrimônio da União o acervo de navios da companhia. Assim começava uma nova era para a frota de chatinhas, chatas e navios com mudanças nas rotas e itinerários nas décadas seguintes. Novas chatas surgiram no período da SNAP, como a Chatinha, Evandro Chagas e outras pioneiras seguiam ainda singrando os rios da Amazônia como a Chata Inca, em atividade desde 1905, que pertenceu à antiga empresa de navegação do magnata brasileiro Barão de Mauá. Após passar para as NAAP, algumas chatinhas saíram da linha tradicional dos Altos Rios, passando a viajar direto de Manaus para os rios Juruá e Purus, além da linha do Rio Negro.
chatinha Paraíba, atracada no Paraná do Cambiche a serviço dos turistas do transatlântico RMS Hildebrand em 1927. A área do beiradão do Careiro da Várzea com suas glebas, até então parte do município de Manaus, foi o maior abastecedor do ramo pecuário, hortifruti e de leite consumido pelos manauaras por décadas. Entre as décadas de 60 a 80 as chatinhas mais conservadas continuaram fazendo linha para o Rio Juruá e Rio Purus. Outras saíram de linha como foi o caso da chatinha Curitiba que foi desativada em 1934. E em 1962 as chatinhas Niterói e Diamantina saíram também de linha. Outras chatas foram transformadas em empurradores de balsas, contudo com as caldeiras de queima de lenha trocadas por motores a diesel, mas ainda com as rodas de popa. Desde o ano de 1912 quando entraram em atividades as chatinhas americanas até início dos anos 60, todas as dádivas da floresta e dos rios eram comercializados para o exterior e principais cidades do norte. Assim como a decadência do ciclo da borracha e o surgimento de leis ambientais, tudo na região mudou. Veio o progresso através das estradas e aeroportos e os altos rios do Juruá e Purus, nunca mais foram os mesmos. Sem os subsídios do governo de antigamente, seria inviável a navegação na Amazônia em seus trechos mais longínquos. Assim como no passado tal como presente, armadores e empresários se ajustam como podem para alienar custos e serviços para levar cargas e passageiros ao seu destino sem ajuda ou algum tipo de benefício do governo, desafiando ao mesmo tempo os perigos da navegação ainda nos dias de hoje. Embora, hoje a navegação com suas embarcações mais modernas e seguras seguem singrando os rios da Amazônia. As imagens das chatinhas deste especial estão disponíveis na web. Contudo, outras chatinhas que não aparecem neste vídeo, não encontramos arquivos, mas todas as 13 chatinhas americanas eram similares às suas estruturas com poucas modificações entre elas.
Boa parte delas passaram décadas nos altos rios e nas áreas de poucos viajantes e longe das disponibilidades fotográficas dos mesmos. Algumas chatinhas americanas antigas foram reformadas na época da NASA. Das 9 chatinhas desativadas e atracadas em Manaus em 1980, apenas 5 chatinhas eram da frota de Percival Farquhar. Outras 4 eram das novas chatinhas da NASA. Entretanto, não sabemos que fim levou as outras 5 chatinhas das 13 que fazem parte deste especial. Em nosso último levantamento, encontramos que a chatinha uruguaiana pegou fogo, ficando parcialmente destruída em Rio Branco, no Acre, na década de 60. A exemplo do que ocorreu com os navios, vapores e aviões antigos, as primeiras chatinhas foram abandonadas e esquecidas e nenhuma ficou para contar a história, senão, por imagens e lembranças. Em breve em nosso canal, a parte 2 da história das outras chatinhas que foram construídas no período das empresas SNAP e NASA entre os anos de 1940 a 1980. Este especial é dedicado aos primeiros pioneiros da navegação em memória da Marinha Mercante do século XX, e todos os bravos guerreiros da Amazônia que viabilizaram o desenvolvimento e o crescimento da economia brasileira como nunca antes visto. E, em especial aos amigos e seguidores virtuais que cativam através de elogios nosso pequeno trabalho em resgatar através de memórias e fragmentos a história da navegação. Obrigado.